poder servir a essa comunidade com a pregação do Evangelho. Que bom ter conosco também o nosso amigo Marco Teles. É um amigo meu e acredito que algumas pessoas conhecem o Marco Teles. Ele estará revezando o púlpito nesse congresso e eu tenho certeza que será um congresso muito abençoado à luz do Evangelho. Vamos abrir a Escritura, livro do profeta Daniel. Nós iremos ler parte do primeiro capítulo, Daniel, capítulo de número 1. A minha versão é a NVI, não sei qual é a sua. Talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha, mas a ideia é a mesma. Daniel, capítulo 1, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Vamos ler o texto. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, lembrando neste momento do que às vezes eu como pregador esqueço. As pessoas, elas se dirigem, a maioria, se dirigem a um templo não para ouvir um sermão, mas para ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente fala em sermão, logo vem em nossa mente uma estrutura, uma organização, uma introdução, uma elucidação, pontos, tema, pontos, conclusão. Mas na verdade as pessoas estão mais preocupadas com a voz de Deus. Afinal, o que é que Deus tem para mim? Qual é a palavra de Deus para o meu coração? E John Piper, pastor batista, sendo sabedor desta verdade, ele tem o hábito de, antes de pregar, colocar a mão sobre o seu manuscrito e dizer assim: Senhor, se o teu Espírito não instrumentalizar esta palavra, isso não passará de um manuscrito. Que o teu Espírito fale aos corações. E ele pede a Deus o dom de profecia. Espero que o Senhor fale aos nossos corações
através dessa palavra. Senhor nosso Deus, nós já estamos escutando a tua voz, porque lemos a tua palavra. Mas neste momento, nós queremos ouvir novamente o que o Senhor tem a nos dizer novamente, através da tua santa palavra. Ó Deus, com o teu Santo Espírito, venha nos assistir. Me dê capacidade de comunicar com clareza a tua palavra e nos dê a sensibilidade espiritual para ouvir a tua voz. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O renomado pastor e escritor John MacArthur Jr., conhecido por muitos aqui da igreja, provavelmente, escreveu um livro que tem por título O Poder da Integridade. Um livro vindo de John MacArthur, certamente um livro muito bom, ou no mínimo razoável. E neste livro, o mesmo, ele se ocupa com a necessidade que nós temos de revelar a nossa integridade num mundo tão avesso aos padrões morais do Criador. E ele se preocupa, além de se ocupar com o assunto, ele se preocupa com a igreja, porque a igreja, ela vive um declínio espiritual, experimenta uma derrocada moral, os valores morais estão sendo tripudiados pela própria igreja, não apenas pelo mundo, mas pela própria igreja, e isso é um absurdo. E ele se preocupa com essa igreja que prega o evangelho, ou que pelo menos tenta pregar o evangelho, mas sem lograr muito êxito, melhor dizendo, sem ter resultado positivo, justamente porque a vida que a igreja leva não é uma vida que está em harmonia e em consonância com a palavra que está sendo pregada. De modo que o apelo é urgente para que a igreja seja de fato o que ela se propõe a ser. E se tem uma coisa que a igreja se propõe a ser, é íntegra. E a igreja precisa recuperar a sua integridade. E falar sobre integridade é muito sugestivo e pertinente neste congresso, porque a palavra-chave é identidade. A nossa identidade, ela é revelada em alguma medida e é fundamentada a partir da nossa integridade. Vou repetir. A nossa identidade como igreja, como servo de Deus, como povo escolhido de Deus, a nossa identidade, ela é revelada em certa medida e é fundamentada a partir da nossa integridade. Como vocês já sabem, a integridade não é a razão da nossa salvação. Cristo o é. Não obstante, a nossa integridade é um dos efeitos da salvação em Cristo Jesus. De sorte que é razoável que sejamos íntegros, homens e mulheres íntegros, para a glória de Deus, revelando assim a nossa identidade em Cristo Jesus. E eu acredito que esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito instrutivo, no mínimo, para tratar sobre o assunto. E quando eu falo em útil, em instrutivo, eu me lembro do que disse o apóstolo Paulo.
quando escreveu aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, ao se referir às Escrituras antigas, ele diz: tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, tenhamos ou mantenhamos a nossa esperança. Estamos diante de um texto antigo, estamos no Antigo Testamento, estamos num livro profético, o livro do profeta Daniel, e esse texto, especialmente essa porção textual que nós acabamos de ler, é bastante instrutiva, essa porção, para nos guiar, para nos orientar sobre a questão da integridade como um elemento revelador da nossa identidade. Olhando para o texto e todo mundo aqui estando sujeito à autoridade do texto, eu gostaria de perceber com vocês algumas facetas de uma integridade que revela a nossa identidade. Obviamente que nós iremos fazer isto olhando para Daniel, observando o que Daniel faz ou o que ele não faz nesse texto. E lógico, nós iremos apontar para Cristo, pois temos como alvo, a propósito, a pregação tem como alvo a glória de Cristo Jesus. A pergunta que eu gostaria de levantar, para que nós possamos meditar sobre algumas facetas, para ser mais exato, para ser mais presbiteriano, 3 facetas, de uma integridade reveladora, eu gostaria de levantar a seguinte pergunta: que tipo de integridade é esta revelada por Daniel? Porque está óbvio, se não houvesse nenhum comentário, se não houvesse nenhuma elucidação, eu acredito que você já mataria a charada. Ao ler o versículo de número 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu para se abster. Está claro, a partir desse versículo tão cristalino, que este servo de Deus se revelou um ser íntegro. Então, amados, que tipo de integridade é essa? E quais são as 3 facetas, olhando para esse texto, de uma integridade que revela a nossa identidade, como homens e mulheres de Deus? Em primeiro lugar, nós estamos diante de uma integridade que nós podemos chamá-la de existencial. Integridade existencial. Quando eu falo sobre integridade existencial, propositalmente eu estou me referindo a uma integridade que é muito mais profunda do que uma mera integridade que está dentro de um espectro religioso superficial. Por exemplo, quando você vai para o contexto de Jesus com os fariseus, você percebe claramente que os fariseus eram íntegros aos olhos dos homens. A integridade era meramente comportamental. Não era uma integridade visceral. É tanto que Jesus deixa bem claro no Sermão do Monte para os seus discípulos o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e escribas, essa palavra é muito séria, vocês de maneira alguma entrarão no reino de Deus.
Com outras palavras, se a integridade de vocês for desse tipo, uma integridade meramente comportamental, moral, porque aqueles homens eram homens adestrados na arte do bom comportamento. Eu posso ser muito bem educado. Você pode ser muito bem educado. Apenas do lado de fora. Se comportar muito bem. Não xingar o outro. Mas e do lado de dentro? Daniel revela uma integridade existencial. Essa integridade existencial tem a ver com o seu coração. E para que nós venhamos a entender melhor isso, vejam no versículo de número 7, quando o texto sagrado nos informa, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Ponto. O nome de Daniel foi mudado. Com que propósito? Antigamente, o nome estava muito ligado à identidade. A sua identidade principalmente religiosa. O nome de Daniel já carrega essa identidade. O que significa Daniel? Deus é juiz. Ou Deus é aquele que julga. Aí o que é que está acontecendo aqui? Eles estão tentando mudar a identidade. Agora ele é rebatizado. Qual é o novo nome? Beltesazar. O que significa? Significa Bel proteja o rei. Provavelmente Bel é uma variação do termo Baal, o deus pagão, um dos deuses. Porque aqui na Babilônia há um panteão de deuses. E Bel ou Baal é mais uma divindade. Então agora Daniel é Baal proteja o rei. Agora perceba que não há nenhuma indicação no texto que Daniel tenha se oposto a isso. Você não vê Daniel dizendo assim, não, meu nome não vai ser mudado. Ele aceita isso. Como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes em seu comentário sobre o texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram o seu coração. Podem mudar meu nome, agora o meu coração vocês não mudam. Vocês podem mudar aqui do lado de fora, mas aqui do lado de dentro, eu estou comprometido com o Senhor. Uma integridade profunda. Uma integridade interior. Integridade do coração. E aí talvez você esteja pensando assim, então significa que nós devemos ser pessoas puras, imaculadas, gente inocente aqui do lado de dentro, porque todos nós carregamos pecado. É justamente em razão disso que nós precisamos ter essa integridade interior, porque somos pecadores. Daniel, no versículo de número 8, ele decide não se contaminar. Eu gosto muito da versão
E diz assim: ele propôs no coração não se contaminar. Isto aqui é um indicativo que ele podia se contaminar. Ou seja, a integridade sobre a qual eu estou falando, que é existencial, ela admite a possibilidade de queda. Ela admite a miserabilidade do ser. Não é uma integridade do tipo, eu sou justo aqui dentro. É uma integridade do tipo, eu sou tão miserável aqui dentro que eu não posso. Há um leão dentro de mim tão faminto por pecado que eu não posso abrir a jaula. Percebe? É esse tipo de integridade. Uma integridade que admite. Daniel está preocupado, porque ele pode se contaminar. E ele tem que decidir aqui dentro. Porque é daqui que procede absolutamente tudo. E sabendo ele que ele pode se contaminar, ele decide não se contaminar. Alguém já disse assim: os fariseus não tocavam nas prostitutas, mas carregavam prostíbulos na mente. Jesus conhecia muito bem. Eles não tocavam, era uma integridade meramente religiosa e comportamental. Eles não tocavam nas prostitutas, mas eles viviam com elas aqui na mente. E eles não admitiam a miserabilidade do ser. Quando você vai para os 2 homens que subiram ao templo, como é a oração do ser que é íntegro apenas do lado de fora? Como é a integridade do religioso? Como é a oração dele? Em momento algum ele pede perdão. Em momento algum ele assume a sua condição. Agora o outro que não era íntegro aos olhos da sociedade se revelou justificado aos olhos de Deus. Porque ele assume a sua condição. Nem mesmo consegue olhar para o alto. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Nós precisamos ter esse tipo de integridade. Integridade existencial. Porque você pode decidir no seu coração não pecar. E sabe por que você pode decidir no seu coração não pecar? Porque o profeta, o jovem, Jesus, diferente de Daniel, que decidiu não se contaminar, o jovem Jesus, o jovem Emanuel, Deus conosco, ele decidiu se contaminar com os nossos pecados. Ele decidiu ir para a cruz do Calvário para se tornar imundo. Ele decidiu assumir a nossa culpa para que nós pudéssemos assumir o seu perdão. Ele decidiu se tornar impuro para que nós nos tornássemos puros. Ele decidiu ser maldito para que nós fôssemos abençoados. Ele decidiu receber o mal para que nós recebêssemos o bem. Glória a Cristo Jesus, portanto. Ele decidiu. Eu gosto muito quando Max Lucado, em seu livro O Salvador Mora ao Lado,
esse pensamento dele não é fruto de uma exegese, é só uma especulação teológica, mas eu acho interessante quando ele fala daquele texto, quando Jesus diz assim, que nem o Filho do Homem sabe o dia. Muita gente quebra a cabeça com esse texto, porque você não tem como dissociar a natureza humana da divina. Você não tem como dissociar. Não, Jesus está falando como um homem. Não, ele é Deus. Ele está falando como Deus também. Você não pode separar. Como é que Deus fala isso? Aí Max Lucado tem a seguinte especulação. Ele diz assim, só Deus pode decidir não saber. Interessante isso. Só Deus, soberano, pode decidir não saber. Aí Max Lucado diz assim, para se aproximar de nós, ele decide não saber, porque nós somos ignorantes. E aí Max Lucado está dizendo assim, ele desceu e se tornou como você. Diferente de Daniel, que decidiu não se contaminar, Jesus decidiu, e ele podia fazê-lo, porque era o santo de Deus, ele decidiu se contaminar com os nossos pecados, porque somente ele, ao terceiro dia, poderia ressurgir dentre os mortos, ratificando assim a obra do Calvário, que trouxe justificação pela fé, santificação para as nossas vidas e etc. Seja íntegro, existencialmente falando, e tenha como fonte dessa integridade existencial a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas, amados, nós temos uma segunda faceta dessa integridade. Que tipo de integridade é essa? Primeiro, é uma integridade existencial. Mas, segundo, é uma integridade doutrinal. Nós temos aqui uma integridade doutrinal. Para que os irmãos entendam melhor comigo, Daniel havia sido, para não dizer feito refém, Daniel fora recrutado pela Babilônia para ser um grande político, promotor da expansão do grande império. Quando você lê os 2 primeiros versículos do texto, você se depara com o contexto histórico. Você é inserido dentro da Babilônia com Daniel e o porquê que ele está ali com os seus amigos. Os 2 primeiros versos. A Babilônia, ela faz uma incursão bélica contra Jerusalém, a toma, a sitia, a toma, atropela Jerusalém, vence Jerusalém, mas a ideia não era apenas vencer o inimigo, não era apenas atropelar, passar por cima, matar, muito mais do que isso, mas sim recrutar os melhores, para que os melhores sirvam a Babilônia. Você vai ver claramente isso no versículo de número 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Aí veja, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso passariam a servir
o rei. Então Daniel está recrutado e ele está dentro do campus universitário da Grande Babilônia. Um contexto não menos ameaçador do que a Cova dos Leões. Porque é como se ele aqui estivesse dentro de um processo de lavagem cerebral. 3 anos. Ele foi capturado juntamente com os seus amigos para, durante 3 anos, receber da melhor educação que o planeta tinha na época. E essa educação, a melhor educação que o planeta tinha na época, vinha da Babilônia. E assim como Daniel, percebam isso, assim como Daniel não rejeitou receber o novo nome, ele não rejeitou estudar na universidade. Para ele, tranquilo, aprender nova língua, aprender a cultura, sobre a cultura caldaica, aprender sobre ciência, aprender sobre como começou tudo, segundo a narrativa da Babilônia, porque tem a narrativa da criação, segundo a versão da Babilônia, tem o dilúvio, tem tudo isso. Está lá, Daniel não se opõe a isso. Ele conhece o Gênesis. E ele não é alguém que diz assim, eu me recuso a ouvir essas histórias. Ele diz, tudo bem, eu sento e escuto. Isso não vai mudar minhas convicções. Eu não tenho um problema com isso. Aí tem um detalhe. A merenda da universidade. O manjar do rei e o vinho era um problema. Se constituía um problema. Problema de caráter, de natureza doutrinal. Por quê? Quando Daniel decide não se contaminar com o manjar e com o vinho, ele está fazendo isso porque ele observa e pratica as leis dietéticas do livro sagrado. Daniel é um judeu fiel a Deus. E ele é fiel à revelação de Deus. Ele é fiel à doutrina. A lei prescreve isso. A lei diz isso. A lei conserva a vida a partir dessas prescrições. Então, eu me recuso a quebrar a lei de Deus. Não há nenhuma lei no livro sagrado que não permita escutar, por exemplo, a narrativa da criação segundo a versão da Babilônia. Mas há uma clara proibição sobre alimentos sacrificados aos ídolos. Não comer desses alimentos impuros e não beber do vinho que acompanhava. E Daniel, como judeu, ele não tinha problema com vinho. Ele não tinha problema como um bom judeu. Até porque o vinho, segundo o Antigo Testamento especialmente, é uma bênção. Só que, nesse contexto, não é uma bênção. Porque a carne sacrificada aos ídolos e o vinho também, oferecido aos deuses pagãos, se ele comesse da carne e bebesse do vinho, o mesmo estava comprometendo a doutrina.
Seria uma atitude idolátrica. Então Daniel se abstém. Ele diz, olha, eu posso fazer tudo o que vocês estão me pedindo. Eu vou para a aula, eu escuto o professor, eu faço as provas, eu passo nos testes. Agora, eu não vou contra a lei de Deus. Eu não vou. Percebe que a integridade dele, além de ser existencial, é doutrinal? Ele é inteiro nisso. Ele não se deixa ser persuadido. Ele não diz assim, já que eu estou aqui. Provavelmente um judeu, entre aspas, mente aberta. Está falando de mente aberta. Daniel, só por causa de um parágrafo da lei, eu estou comprometido com esse parágrafo da lei. Eu estou comprometido com a doutrina. É tudo. E quando a gente fala sobre esse contexto de um jovem na universidade, irmãos, é de lamentar a falta de integridade doutrinal da nossa juventude, que cresce na igreja e que quando vai para dentro de uma universidade, não precisa de um semestre. 1, 2 aulas, o indivíduo já está confuso. Eu não entendo isso. Que tipo de educação teológica o indivíduo recebeu? Isso é de preocupar a gente. Porque Daniel era assim, porque ele recebeu uma boa educação. Sempre uma educação inteira teológica. Desde cedo. Eles eram responsáveis nesse quesito. Agora, parece que a liderança, e aí eu acho que a culpa está na liderança da igreja. Talvez alguém possa colocar a culpa na falta de interesse de muitos também. Mas assim, eu acredito que a raiz do problema tá em nós, na liderança. Eu fico preocupado, eu sou de uma igreja do interior, Pernambuco, do Agreste, Jataúba, e é muito difícil ter uma quantidade expressiva de jovens lá na igreja e viver anos com uma juventude, porque a maioria quer ir para a capital, estudar e etc. Até mesmo vem para Caruaru. E aí eu fico muito preocupado, porque é pouco tempo que eu tenho, é pouco tempo que eu passo com esses jovens, e eu já tive a desagradável experiência de ver alguém que se descobriu cristão, chegou para mim e disse, pastor, eu sou cristão. E quando entrou na universidade, depois de ouvir mensagens, mas realmente esse jovem ele não teve um acompanhamento, não. Foi algo assim, bem superficial, realmente. Eu fico preocupado, se preocupar. Por que será? Ele chega lá dentro de uma sala de aula, um professor de filosofia, sociologia, que não confessa a fé cristã e que sai do assunto o tempo inteiro e que ataca a fé cristã e que tem uma sina com essas coisas. Aí o sujeito volta confuso. Um vira ateu, outro vira agnóstico, o outro não sei o quê, eu não sou... Vamos analisar a Bíblia à luz da sociologia. Daniel está analisando tudo.
Ele não tem problema, mas ele não muda, não. Ele tem convicção. O meu nome é Beltesazar, é Baal. Eu não creio nisso. Mas tudo bem, mas eu não creio nisso. E eu não vou participar, eu não vou cometer idolatria. Eu não vou contra o Senhor. Eu não vou contra o Senhor. E é interessante que se você ler a história inteira, você vai ver que a Babilônia cai e Daniel permanece de pé. A Babilônia, ela se destrói e Daniel não. Ele permanece inteiro com a sua fé. Ele passa pela fornalha da universidade, se torna ministro da Babilônia, mas com convicção. Ele não muda. Você tem convicção. Você sabe no que você crê. Você sabe qual é a doutrina? Será que eu conheço a doutrina? Você sabe no que você crê? Você sabe organizar a sua confissão de fé? Eu estava lendo um livro do James Boyce, A Maravilhosa Graça. O Evangelho da Graça de Deus. E o James Boyce foi um pastor presbiteriano no século passado. Ele conta, falando sobre doutrina, ele conta uma coisa muito engraçada sobre um sujeito que estava para ser recebido como um membro, e aí os oficiais montaram aquela mesa, né, para saber se aquela pessoa estava realmente dentro dos padrões, dos critérios, etc. Aí um pastor perguntou assim ao jovem: jovem, você acredita em quê? Fez uma pergunta bem genérica, né? Aí ele olhou assim para o pastor e disse: eu acredito no que a igreja acredita. Aí um outro pastor olhou para o jovem e disse: então, me diga uma coisa, no que é que a igreja acredita? Aí ele disse: a igreja acredita no que eu acredito. Aí um outro pastor pegou e disse assim: mas então me diga uma coisa, no que é que você e a igreja acreditam? Disse: na mesma coisa. Mesma coisa. Tem gente que não sabe responder a razão da sua fé. Tem gente que não tem substância. E isso, irmãos, não é de só menos importância. Tem gente que diz assim: o evangelho não é doutrina, é vida. O evangelho é doutrina. É doutrina. Eu tenho dificuldade, é uma dificuldade minha. Eu não estou dizendo que está errado. É uma dificuldade minha. Como pastor de uma igreja local, quando as pessoas perguntam assim: quando é o dia de culto de doutrina? Porque tem, né? Culto de doutrina, quarta-feira, É culto de adoração, não sei o quê. Tem. Igreja, uma igreja bem tradicional, etc. Mas assim, eu sempre respondo: é todo culto. Quarta-feira tem doutrina, no domingo pela manhã tem doutrina. Se a gente se reunir com os jovens no sábado, tem doutrina também. E à noite tem doutrina no culto. E na quarta-feira é evangelização, no domingo pela manhã é evangelização também, os crentes estão sendo evangelizados, e à noite os crentes estão sendo evangelizados também, estão sendo doutrinados. Para mim não há essa dicotomia. É ensino. É ensino, isso aqui é ensino. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é uma pessoa, é Jesus. Sim, mas como eu sei isso? A partir da doutrina. Cristo é a doutrina encarnada. Como é que eu sei disso? A partir da doutrina, a partir da revelação, a partir da escritura.
Eu tenho que ter essa fundamentação. Se eu não tiver essa fundamentação, onde é que eu vou parar? Eu vou parar existindo como um ser em processo de desintegração. Chegando ao final da vida, dizendo assim, rapaz, a verdade, eu não sei de muita coisa, não. Chegar no final da vida como um senhor, eu estava no seminário e um irmão estava apresentando um seminário e ele contou essa. Um senhor estava dando um testemunho, ele disse, irmãos, já no final da carreira disse, irmãos, eu estou como o apóstolo Paulo. Ele disse, eu peguei um combate, dei uma carreira e perdi a fé. Eu estou como o apóstolo Paulo, eu dei um combate, peguei uma briga, dei uma carreira e perdi a fé. Tem que ter integridade doutrinal. Porque as pessoas perguntam, quem é você? Aí você diz assim, eu sou um cristão. E o que é um cristão? Aí você diz, eu acredito no evangelho. O que é o evangelho? Me explique, por favor, o evangelho. Integridade doutrinal. Daniel tinha isso. Ele revela a sua identidade. Ele revela a sua identidade. Por causa dessa integridade, ele vai parar na cova dos leões. Terceira faceta e última dessa integridade aqui que Daniel revela. Revelando assim a sua identidade. Integridade existencial, integridade doutrinal e, por último, integridade sacrificial. Você tem ideia do que isso poderia custar a Daniel? Quando Daniel decide no seu coração não se contaminar, e ele vai pedir ao chefe dos oficiais para não receber essa porção, olha o que diz. Versículo de número 9. Nós recebemos a informação preciosa de que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele, certo? Apesar disso, versículo 10, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Daniel, eu estou com medo. A cabeça de Daniel estava em jogo. Ele estava indo contra um decreto de ração do rei. A ração diária para esses alunos será esta. E tem que ser esta. E ninguém pode ir de encontro à palavra do rei. E Daniel simplesmente diz assim, eu vou. A sua integridade é sacrificial. Porque ele está colocando em xeque a sua própria vida. E irmãos, notem comigo que este jovem, juntamente com os outros, ele está diante da grande promoção da vida dele. Se tornar um ser poderoso. Sonho de todo pai, ter o seu filho assim, como um líder, né? Alguém de destaque, alguém com poder, alguém com sucesso. Sonho de todo pai que tem uma mente mundana. O sonho de todo jovem despontar na vida,
ser alguém reconhecido. O sonho de todo jovem que tem a mente mundana. Você é um menino de Deus. Diante de uma promoção dessa, ele diz assim: eu prefiro obedecer a Deus do que me tornar governador. Se for para eu morrer. É lógico, se você ler o texto, você vai ver que Daniel tenta persuadir o chefe. Ele vai dizer: olha, faça um teste. Você vai ver que nós ficaremos melhores. Mas isso não isenta Daniel do risco. E o próprio chefe está com medo. Daniel prefere obedecer a Deus do que ter muito dinheiro. Se for para morrer, irmãos, ele foi parar na cova dos leões. Por causa da sua integridade. Integridade do tipo sacrificial. Cuidado com as propostas da vida. Cuidado com as promoções. Cuidado com a nova oferta que faz brilhar os olhos. Vai glorificar a Deus? Vai honrar a Deus? Daniel está diante de uma grande oferta. Mas em primeiro lugar, para Daniel está a preciosa lei de Deus. Ele prefere obedecer a Deus. Ele é aqui um ser íntegro. Isso me faz lembrar de uma missionária. Eu ouvi esse testemunho lá em Brasília. Não contado por ela, mas por um outro missionário que foi até lá, no Japão. Em algum lugar do Japão, uma recém-convertida estava conduzindo um grupo de recém-convertidos também. E havia um contexto de ameaça. E ela a qualquer momento poderia perder a vida. E ela sabia do risco. E o missionário brasileiro, que foi com uma pessoa, um intérprete, tradutor para se comunicar com ela, sugeriu trazê-la para o Brasil, porque a vida dela estava em risco. Aí ela disse assim: não vou ficar por aqui mesmo. Vou continuar com os trabalhos. Aí o missionário disse assim, que fez uma pergunta, que foi a pergunta mais imbecil da vida dele. Ele disse que falou para a mulher que estava trazendo, disse: pergunta ela se ela não tem medo de morrer. A pessoa perguntou: ele está perguntando se a senhora não tem medo de morrer. Ela disse: diga para ele que eu só tenho medo de uma coisa. Depois que eu conheci Jesus, eu só tenho medo de desapontá-lo. Só isso. E Jesus me quer aqui. Eu só tenho medo de uma coisa, de desagradar o Senhor Jesus. Mas quanto à minha vida, não. Jesus é mais precioso. E esse missionário diz assim: depois desse dia nunca mais tive contato. Provavelmente essa missionária, segundo ele, partiu. Será que nós somos uma igreja íntegra? Será que nós temos essa integridade? Que não é apenas comportamental, mas que é existencial, visceral,
que é doutrinal também, que é sacrificial. E lógico que tudo isso, no final das contas, vai resultar numa maneira de andar, numa maneira de se conduzir, numa maneira de tratar o outro, numa maneira de se comportar como discípulo de Jesus. Numa maneira de fato, ser sal e luz. Tudo isso vai resultar numa identidade, segundo o texto de Pedro que foi lido aqui. Povo escolhido. Será que nós somos o reflexo do Cristo? Quero encerrar. Conta-se que Alexandre o Grande, talvez você já tenha escutado isso, ele não admitia de maneira alguma covardia em meio à batalha. Ele não admitia. Qualquer um que tivesse medo e que demonstrasse medo seria severamente punido. Numa batalha, um belo dia, o líder de uma tropa viu um soldado se acovardando da guerra, meio que querendo fugir. Imediatamente ele o pegou, disse: você vai prestar contas. E levou o soldado covarde até Alexandre o Grande. Ele foi tremendo. Ao chegar na presença do rei, o rei perguntou: qual é o seu nome? O sujeito disse, gaguejando: Alexandre. Alexandre o Grande pulou do trono, pegou ele pelo pescoço e jogou no chão. Disse: como é mesmo o seu nome? Ele, quase sem falar, disse: Alexandre. Alexandre disse assim, Alexandre o Grande disse assim: ou muda de nome, ou muda de conduta. Alexandre não corre da batalha. Qual é o seu nome? O seu nome é cristão? O meu nome é cristão? Soldado, muda de nome ou muda de conduta. Não estou aqui, irmãos, de maneira alguma, pregando uma mensagem legalista. Você tem que fazer isso. Não. A questão é, se você, de fato, é salvo em Cristo Jesus, um dos efeitos dessa salvação é ser íntegro, existencialmente, doutrinariamente e sacrificialmente. É uma mensagem exortativa? Sim. Eu nunca mais vou esquecer do que eu ouvi de um dos melhores professores de teologia na minha concepção, professor Leonardo, quando, numa aula, análise em Hebreus, ele disse assim, fazendo uma aplicação bem prática: irmãos, se tem uma coisa que vai nos manter no caminho, são as exortações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a nossa identidade seja preservada pelas exortações amorosas do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai amado, precisamos de muita graça. Precisamos da graça superabundante, porque nosso coração abunda em pecado. E nós desejamos aqui e agora que a
a tua graça capacitadora, a graça que nos capacita, com o objetivo de sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. Que esta graça vença, supere a nossa tendência pecaminosa. Ó Deus, queremos viver uma vida de inteireza, Senhor. Não uma vida desintegrada, uma vida em pedaços. Queremos viver de maneira inteira na Tua presença. A nossa vida pertence a Ti. O Senhor nos comprou, não com ouro ou prata, mas com Teu precioso sangue. Portanto, ó Deus, temos a capacidade que vem do Senhor para vivermos uma vida que glorifica o Teu nome. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, Senhor, e nos conceda a graça para uma vida alegre em Ti. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.